RCP Notícias. Às 7 da manhã em Cabo Verde, temos já de seguida notícias no primeiro jornal, como sempre a abrir os títulos que fazem esta edição com o Júlio Vera Cruz Martins. O programa alargado de vacinação, iniciado há 47 anos, vai ser revisitado num fórum nacional que começa hoje na cidade da Praia até quarta-feira que vem. Projeto para melhorar as condições de inclusão social e laboral das pessoas com deficiência é lançado hoje pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas anuncia que vai duplicar o orçamento da URDI para o próximo ano. Os novos titulares dos órgãos municipais eleitos nas autárquicas de 1 de dezembro passado são empossados esta semana entre quinta-feira e sábado. O coordenador da plataforma Resgatar o NTCCS fala hoje à comunicação social sobre o que considera ser assalto da secretária-geral da UNTCCS ao CITUR. Eliseu Tavares vai pedir às autoridades do trabalho e ao próprio governo para não fecharem os olhos à atuação de Joaquim Almeida. A CDO aprova a criação de Tribunal Especial para julgar os crimes cometidos na Gâmbia, sob a presidência de Yahya Jammeh entre 1994 e 2017. É uma das decisões tomadas ontem pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias. A edição, como sempre, é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O ciclone Tifão afetou a província de Cabo Delgado, em Moçambique, mas já chegou com menos força depois de ter passado pelo arquipélago francês de Mayotte. A União Europeia ativou o satélite Copérnicos para monitorizar Mayotte e Moçambique e estão disponíveis para oferecer ajuda. A campanha de alargamento de vacinação de rapazes contra HPV está concluída desde sábado passado, com a administração de 250 doses no Centro de Saúde da Chada Santo António, cidade da Praia. A informação é certificada pela Coordenadora Nacional do Programa Alargado de Vacinação. O objetivo era vacinar 26 mil jovens. Atingimos porque tínhamos aproximadamente 26.500 doses e o estoque terminou. Quer dizer que nós conseguimos vacinar esses 26 mil jovens. Esse último dia foi sábado, porque ainda no sábado fizemos a vacinação no Centro de Saúde de Achada Santo António, onde foi vacinado 250 jovens. O objetivo da campanha era vacinar. Começou no ano passado, final do ano passado, que era introduzir a vacina HPV nos rapazes e alargar a faixa etária até os 26 anos numa campanha. Ivanildo Santos alerta, no entanto, que a vacinação de rotina contra HPV continua para todas as crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos de idade. O programa alargado de vacinação, iniciado há 47 anos, com apoio da Organização Sueca para a Proteção das Crianças, vai ser revisitado num fórum nacional que começa hoje na cidade da Praia até quarta-feira que vem. Fazer uma retrospectiva de tudo o que foi a vacinação durante estes 47 anos, quais foram os ganhos, os desafios, e também oferece uma oportunidade para as partes interessadas de saberem qual é a perspectiva para 2030. Esse fórum oferece também a oportunidade de revermos as lições aprendidas, ver quais são as lições que devemos levar para frente, aliás, até partilhar com o nosso continente e ver se realmente estamos no caminho certo. Neste fórum também vamos introduzir um tema que é pouco falado em Cabo Verde, que é o caso de rumores na vacinação. A Coordenadora Nacional lembra que uma das novidades do calendário nacional de vacinação é a introdução da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 65 anos, seguindo, aliás, as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A OMS agora
recomenda que anualmente as pessoas, principalmente as pessoas de risco, façam uma dose de reforço. Por isso é que essa vacina foi implementada, introduzida dentro do calendário de imunizações do país. Quais são os traços essenciais da Estratégia Nacional de Vacinação Horizonte 2029? Reforçar o programa alargado de vacinação em todos os aspectos, com recursos humanos, introdução de novas vacinas, o caso da vacina de rotavírus, pneumococo, meningite, implementar a vacina da gripe para todos os grupos maiores de 65 anos. Ivanilda Santos confirma que todos os delegados de saúde, os pontos focais do programa e os enfermeiros que trabalham com a vacinação já se encontram na praia. O projeto para melhorar as condições de inclusão social e laboral das pessoas com deficiência é lançado hoje pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. O projeto Ernestina Lopes é financiado pela Cooperação Espanhola e chega primeiro às ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio, Santiago e Brava. Esta iniciativa do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social enquadra-se no âmbito da Estratégia Nacional para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência, apresentado recentemente conforme a Diretora-Geral da Inclusão Social, Ednalva Cardoso. Nosso objetivo maior com o lançamento desse projeto é contribuir para o desenvolvimento do sistema de inclusão social e laboral das pessoas que vivem com deficiência. É algo já muito esperado neste público-alvo e esperamos trabalhar afincadamente para conseguir mais projetos e conseguir, de facto, efetivar e incluir cada vez mais as pessoas que estão a viver nessa condição. As ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio, Santiago e Brava são as primeiras beneficiárias do projeto, diz Ednalva Cardoso. São as ilhas que têm a prevalência maior, ou os municípios que têm a prevalência maior de pessoas com deficiência. O nosso objetivo maior será, primeiramente, estabelecer parcerias com as câmaras municipais e, claro, criar um sistema de coordenação interministerial. Pretendemos capacitar técnicos municipais e pessoal técnico dos centros de cuidados, reforçar os centros de cuidados, reforço com o equipamento de centros já existentes e a criação de mais 2 novos centros de raiz. São algumas das experiências que esse projeto vai trazer. O projeto para melhorar as condições de inclusão social e laboral das pessoas com deficiência por meio do acesso efetivo aos seus direitos está enquadrado no Acordo de Cooperação com a Espanha. Financiaram o projeto na sua globalidade. Estamos a falar num projeto no total de 545 mil euros, onde a contribuição também do Governo de Cabo Verde foi 103 mil euros. Ou seja, neste momento estamos a falar de 648 mil euros para trabalhar todas essas temáticas que acabei de fazer referência, e o objetivo é trabalhar durante 36 meses. O ato de lançamento do projeto acontece logo mais no Salão de Banquetes do Palácio do Governo e será presidido pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas anuncia que vai duplicar o orçamento da URDI para o próximo ano. Um compromisso de Augusto Veiga, registado ontem à noite no encerramento da feira pelo jornalista Arnaldo Borges. Augusto Veiga deu conta da decisão depois de ter vivenciado nos 5 dias da feira uma experiência memorável de contactos com artesãos de Cabo Verde e com o artesanato cabo-verdiano ao mais alto nível. Está convencido que vale a aposta no setor que diz acreditar muito. Vamos reforçar o orçamento para a URDI para o próximo ano. Já está estabelecido no Orçamento de Estado, vamos duplicar aquilo que o Governo dá para a URDI. Mas vamos trabalhar também em parceria com o CNAD, que é uma grande obra que foi feita aqui em São Vicente, e vamos reforçar os nossos trabalhos com o CNAD, mas também vamos tentar trabalhar para arranjar mais e maiores mercados para o setor
do artesanato. Que tem um nível de organização que impõe olhar atento, sendo também um setor que se destaca no quadro da economia cabo-verdiana. O setor do artesanato é muito importante para o futuro de Cabo Verde. É uma das classes artísticas mais bem organizadas aqui em Cabo Verde e é um setor muito importante para a economia de Cabo Verde. 152 artesãos mostraram durante 5 dias da feira, na Praça Nova do Mindelo, artes criativas das ilhas. O diretor nacional do Centro Nacional de Artesanato e Design revela em entrevista ao Primeiro Jornal que está em análise a possibilidade de fixar a data da Urdi em meados de dezembro, em vez de novembro, como já era tradicional. Houve uma boa dinâmica de vendas, tendo em conta que aconteceu já há poucos dias do Natal e estamos neste momento a ser pressionados, digamos assim, a mantê-lo no meio do mês de dezembro e não no final de novembro, como é a data normal. Não vou dizer agora que vamos mudar a data, mas vamos ter que refletir sobre isto, ouvir naturalmente os artesãos e os outros atores do setor, antes de tomar uma decisão definitiva relativamente a isto. Até porque, como sabemos, o mês de novembro em São Vicente acontece muitas atividades culturais, nomeadamente o Mindelac, que é um grande evento e que tem também uma duração considerável. Depois temos a Ocean Race, temos o Festival de Cinema OIA e depois, como é também este vazio no mês de dezembro, portanto, há que pensar e antes de tomar qualquer decisão relativamente a esta questão. O pedido é para mantermos a data em dezembro. Artur Marçal assume que vai trabalhar com todas as câmaras municipais, agora eleitas, para garantir a presença de artesãos de todos os concelhos na 10ª edição do Urdi, no próximo ano, naturalmente. Os novos titulares dos órgãos municipais eleitos nas autárquicas de 1 de dezembro passado são empossados esta semana entre quinta-feira e sábado. Os resultados indicam que há 3 câmaras divididas, em São Vicente, Tarrafal, de São Nicolau e São Lourenço dos Órgãos. Brava é o único caso nestas eleições de coabitação política em que o PCB detém o Executivo Camarário por inteiro, mas está em minoria na Assembleia Municipal com 6 eleitos, enquanto o MPD tem 7 e preside o órgão. O presidente da Câmara Municipal eleito promete respeitar a vontade popular com recurso a negociações permanentes e partilha de ideias. Para que possamos juntos realizar os projetos fundamentais da ilha, mas, sobretudo, fazermos o nosso trabalho se atendo em observância os principais interesses da ilha. Eu entendo que a situação é uma situação normal. Eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo e a senhora que também foi eleita para o cargo de presidente da Assembleia é uma pessoa que se dialoga. Tenho muita experiência em matéria de liderança e durante largos anos pude conviver com pessoas diferentes, com pessoas que pensam sempre diferentes. Eu nunca me concentrei nas questões de sensibilidades político-partidárias, por conseguinte considero-me aberto para trabalharmos juntos e realizarmos o bem comum. Sei que isso é exigente, mas não estou receoso que isso possa constituir embaraços para não realizarmos o bem comum, que afinal é o propósito fundamental dos bravenses. Tem pela frente a missão de cumprir o programa que apresentou ao eleitorado, mas absorver o essencial do programa do adversário, é isso que está a dizer? É exatamente isso. Eu sempre disse desde o início que nós queríamos que a Brava estivesse unida. E essa união não tinha para já essa perspectiva de uma Câmara apoiar por um partido e uma Assembleia apoiar por um outro partido. Essa união é exatamente o chavão para que se tenha efetivamente o espaço, a oportunidade, vez e voz para todos os bravenses. Eu sempre disse desde o início que era preciso pormos o termo à discriminação, à vingança, à perseguição, ao ódio, à exclusão. Queríamos que este projeto fosse um projeto inclusivo. Vamos, pois, abrir-nos às propostas que são diferentes para que na diferença possamos construir
aquilo que é o bem comum dos bravenses, para que na diferença possa haver consensos, possa haver inclusão, possa haver a construção de ideias que são de interesse da Brava e não de interesse dos grupos, e não de interesse deste ou daquele lado, e não de interesse deste ou daquele partido. Antigo delegado do Ministério da Educação, na Ilha Brava, Amândio Brito vai dirigir uma Câmara Municipal com 2 vereadoras, das 58, num total nacional de 142 vereadores. Resulta que a nível nacional são 58 vereadoras. A Assembleia Municipal tem o maior índice de paridade do país. Com 3 eleitos, 6 são mulheres, incluindo a Presidente Ivone Delgado Cardoso, vereadora no mandato que agora termina. O coordenador da plataforma Resgatar o NTCCS fala hoje à comunicação social sobre o que considera ser um assalto da secretária-geral do NTCCS ao CITUR através de uma Assembleia Geral e substituição da direção. O objetivo é, por um lado, solidarizar com a atual direção, a direção legítima do CITUR, e, por outro lado, demonstrar uma vez mais como é que a senhora, para conseguir objetivos pessoais, comete fraudes. Estou a dizer a alegada secretária-geral do NTCCS, porque convém relembrar que os sindicatos autores que impugnaram o Conselho Nacional realizado em 2021 já têm uma sentença favorável do Tribunal do Primeiro Juízo do Trabalho da Praia, e sim, neste momento estamos a aguardar a decisão do Tribunal de Relação de Sotavento, por causa de um recurso que foi interposto pela alegada secretária-geral. Na conferência de imprensa de hoje, Eliseu Tavares vai pedir às autoridades do trabalho e ao próprio governo para não fecharem os olhos à atuação de Joaquina Almeida enquanto secretária-geral da UNTCCS em exercício. Todo o movimento sindical cabo-verdiano está em perigo pelas atuações da alegada secretária-geral. Portanto, este vai ser o objetivo da nossa conferência de imprensa, para esta denúncia e para um apelo. Considera que foi uma intervenção ilegal na destituição da direção do CITUR? Aquilo não existe mesmo. Fazer uma coisa ilegal é cometer erros pelo caminho. Mas, nesse caso, foi exatamente um assalto. É um assalto, portanto, inclusive a direção legítima do sindicato já deu entrada da providência cautelar no tribunal e, sim, portanto, não há nada que justifica uma tal atuação. Mas é muito mais do que isso. É que existem formas democráticas, existem formas justas de fazer a substituição da direção de um sindicato. Se a direção do sindicato não está a funcionar convenientemente, os sócios do sindicato, a direção, têm como fazer isso, mas à luz dos estatutos, nunca por meio de um assalto, e um assalto que é precedido de expedientes para poder dar corpo àquilo que aconteceu. O coordenador da plataforma Resgatar o NTCCS assegura que vai apresentar hoje provas que sustentam as acusações do que classifica como golpe. Eliseu Tavares admite que agora o CITUR está mais próximo da plataforma, que representa 12 dos sindicatos que estão afastados da central liderada por Joaquina Almeida. A CDO aprova a criação de um tribunal especial para julgar os crimes cometidos na Gâmbia sob a presidência de Yahya Jammeh entre 1994 e 2017. É uma das decisões tomadas ontem pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo e há muito exigida pelas vítimas das atrocidades e pelos defensores dos direitos humanos. A saída do Níger, do Mali e do Burkina Faso da CDO efetiva-se a partir de 29 de janeiro próximo, mas ainda assim os chefes de Estado adotam um plano de contingência diplomática para tentar reverter a saída dos 3 países sancionados devido a golpes de Estado militares. A reportagem com Pedro Paulo Moreira. Cabo Verde esteve representado pelo embaixador Belarmino Silva
que destaca que a CEDEAO voltou a incentivar Cabo Verde a cumprir o protocolo sobre a taxa comunitária. Alguns países pediram mesmo que se tenha em conta as sanções aos países que não cumprem o protocolo sobre a taxa comunitária e, entretanto, os chefes de Estado, a autoridade, continuaram a incentivar Cabo Verde a cumprir com o protocolo e nos disseram, portanto, na reunião a portas fechadas, para ver se o governo comece já a honrar com os seus compromissos e pôr o assunto em cima da mesa para ser discutida a situação de Cabo Verde, portanto, na CEDEAO. Eles entenderam que é uma situação de facto sui generis, é o único país insular e arquipelágico da comunidade, portanto estão abertos para a negociação com Cabo Verde. O diplomata cabo-verdiano confirma as saídas do Níger, do Mali e do Burkina Faso e o alargamento dos mandatos dos presidentes do Togo e do Senegal para continuarem os esforços diplomáticos no sentido de fazerem os três países voltarem a integrar a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. As portas continuam abertas para que esses países, durante esses 6 meses, querendo voltar, possam notificar a CEDEAO e ser tomada medidas necessárias para esse efeito. Por isso é que eles prorrogaram o mandato do presidente do Senegal para continuar, portanto, mesmo depois de 29 de janeiro, continuar os contactos com esses países para ver se consegue, de facto, convencê-los a retirar o pedido de saída da CEDEAO. A saída do Mali, do Burkina Faso e do Níger será efetiva a partir de 29 de janeiro, de acordo com os regulamentos do bloco. Os 3 Estados formaram também a sua própria confederação, a Aliança dos Estados do Sahel. A cidade da Praia acolhe a partir de hoje a 11ª reunião da Comissão da Agência de Investigação de Acidentes do Grupo Banjul Bagaia. Durante o encontro vai ser apresentada uma plataforma com o objetivo de expandir a Bagaia para outros países africanos. Uma informação anunciada pelo presidente do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos de Cabo Verde, Jorge Rodrigues, afirma ainda a Edson Martins que a reunião visa reforçar a cooperação entre os Estados-membros justamente na investigação de acidentes aéreos. Na 11ª reunião da Comissão da Agência de Investigação de Acidentes do Grupo de Banjul, será proporcionada uma plataforma para a expansão da Bagaia no continente africano, conforme o presidente do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos. A plataforma terá a ver com, de facto, essa projeção da Bagaia a nível não só da região, mas possivelmente a nível do continente. Será essa possível extensão da Bagaia a outros países do continente africano. É decisão de continuar, portanto, a trilhar, portanto, esse objetivo que é de relançar ou continuar a estender Bagaia a outros países da África que não seja só a CEDEAO, portanto, a ECOWAS. Fortalecer a cooperação entre os Estados-membros na investigação de acidentes aéreos também é um dos objetivos da reunião, segundo Jorge Rodrigues. E reforçar, portanto, a estrutura da organização, portanto, que é a Bagaia, que quanto mais forte venha a ser, portanto, Bagaia, melhor visão, identificação, reconhecimento por parte das organizações que são as nossas congêneres e que querem apoiar-nos na organização desta instituição de investigação de acidentes aeronáuticos a nível do continente africano. A 11ª reunião da Comissão da Bagaia contará com a presença dos Estados-membros e representantes da ICAO e organizações regionais de aviação. O ato de abertura será presidido pelo Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, e contará com a presença do Ministro dos Transportes e Aviação de Serra Leoa.
Carlos Santos, 3 notas para fechar este primeiro jornal. O Parlamento alemão vai votar hoje a moção de confiança que o chanceler Olaf Scholz apresentou ao presidente do Parlamento no passado 11 de dezembro, depois do colapso da coligação Semáforo e de Scholz governar com um executivo minoritário constituído pelo SPD e pelos Verdes. Dizer também que o primeiro-ministro francês, o novo Bayrou, vai continuar hoje contactos com os partidos políticos, tirando de fora a extrema-direita e a extrema-esquerda para formar novo governo. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas para abordar primeiro os últimos desenvolvimentos do Médio Oriente, nomeadamente a queda do regime sírio, e dizer que a Ucrânia, o presidente ucraniano já fez saber que o seu país está disponível para apoiar com alimentos, cereais, mas também com petróleo, apoiar o novo governo sírio. A reunião dos ministros dos negócios estrangeiros vai estar focada também na Geórgia, mas no novo pacote de sanções contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Fim de linha, Carlos Santos. Quando já passam sensivelmente 25 minutos das 7 da manhã, está concluída então esta edição do primeiro jornal que abre esta semana, hoje, dia 16 de dezembro de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.